de hoje, vamos falar sobre a teoria monetária e o sistema financeiro. Esses tópicos fazem parte também da macroeconomia. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da moeda. A moeda surgiu na antiguidade para solucionar problemas relacionados às trocas no sistema econômico. Os bens produzidos em quantidades maiores do que as necessidades eram utilizados em troca por outros bens ou para pagamento de dívidas. Exemplo: um agricultor que produzia arroz trocava o arroz que ele tinha produzido em excesso com um agricultor que produzia trigo. Esse sistema apresentava um grave inconveniente, pois nem sempre quem possuía um bem encontrava aqueles que desejassem seu produto para realizar a troca. Quando a produção excedente passou a ser vendida no mercado, surgiu a necessidade de utilização da moeda. Os mais estranhos objetos e até mesmo animais eram utilizados como moeda. O sal, bambu, fios de seda, couros, gado, fumo, cobre, prata, entre outros. A moeda resolveu em parte os problemas de trocas diretas ou em espécies. Entretanto, surgiram problemas com as mercadorias que serviam como moeda. Esses problemas eram principalmente a divisibilidade. Alguns tipos de moeda eram difíceis de se dividir. Como dividir um gado, por exemplo? A estocagem, era necessário armazenar esses produtos, e a perecividade, alguns desses produtos, como bebidas e arroz, eram perecíveis. Assim, a utilização da moeda proporcionou a dissociação do ato de vender do ato de comprar, ou seja, era possível vender algo sem necessariamente comprar um outro produto. Resolveu-se com isso o problema citado anteriormente de encontrar alguém que quisesse trocar os produtos que você tinha pelo que ela tinha. Passou a ser necessário apenas encontrar alguém que quisesse comprar os seus produtos e depois, com a moeda em mãos, essa pessoa comprava os produtos que precisava. Essa é a situação que vivemos atualmente. À medida que a civilização se desenvolveu, os metais preciosos, como ouro e prata, se tornaram um meio de troca mais comum. Isso ocorreu devido à facilidade de reconhecimento, ao baixo peso, à possibilidade de divisão e à oferta limitada. A utilização de metais resolveu os problemas da perecividade e da divisibilidade que os outros objetos tinham. As moedas metálicas, com o formato que conhecemos hoje, começaram a ser utilizadas nessa época. Essas moedas eram cunhadas em metal precioso e traziam impresso o seu peso. Atualmente, as moedas são cunhadas em metal não precioso, trazendo impresso o seu valor. A utilização de metais preciosos tinha dois inconvenientes: o custo de transporte e o risco de assaltos. As pessoas passaram a deixar o seu ouro aos cuidados de ourives. Os ourives emitiam recibos para as pessoas como garantia, e esses recibos passaram progressivamente a ser usados como moeda, sem que os depósitos que funcionavam como garantia fossem tocados. Dessa forma, surgiu o papel moeda ou a moeda fiduciária, cuja característica era ser integralmente lastreada em metal precioso. Esse sistema era conhecido como padrão ouro, onde o banqueiro precisava manter em caixa um volume suficiente de moeda metálica para atender às possíveis retiradas mediante a apresentação de recibos. Atualmente, o papel moeda e o dinheiro em forma de moeda são emitidos pelos bancos centrais de cada país. Os países não emitem moeda baseado na quantidade de ouro que possuem, mas sim na quantidade suficiente para o funcionamento do sistema. O valor da moeda está na confiança que cada indivíduo tem de que ela será aceita como meio de pagamento. Junto com o papel moeda, nasceu a atividade bancária.
A emissão de certificados em valores superiores à quantidade de ouro acumulada permitia que seus emissores realizassem operações lucrativas, como a aquisição de títulos e ações ou a concessão de empréstimos que rendiam juros. Outra evolução foi o surgimento da moeda bancária ou moeda escritural criada pelo sistema bancário. Essa moeda é transmitida por cheque, ordens eletrônicas e ordens de pagamento, entre outros. Com o cheque, não é necessário ir aos bancos para retirar dinheiro e efetuar seus pagamentos. As desvantagens do uso de cheques são a possibilidade de fraude, a falsificação e a sua não aceitação no mercado exterior. Os cartões de crédito e débito surgiram nos Estados Unidos na década de 50. Com seu uso, no momento da compra, o usuário pode efetuar pagamentos sem o uso do papel moeda. A utilização da internet e os terminais de transferência eletrônica de fundos instalados em pontos comerciais, mais conhecidos como caixas eletrônicos, e o pagamento instantâneo, conhecido como Pix, atualmente criado, são também formas eletrônicas de pagamento. Essas novas possibilidades fizeram com que o cartão deixasse de ser meramente uma forma de obter dinheiro para se tornar seu substituto. A moeda desenvolveu as transações econômicas por sua aceitação generalizada. Entretanto, a moeda é um produto como qualquer outro. As moedas mais procuradas apresentam maior valor, ocorrendo o inverso com as moedas menos confiáveis e menos procuradas. A moeda tem algumas funções. Uma delas é a intermediação de troca, que é a sua função principal. O dinheiro é um meio de troca aceito para a realização de transações e pagamentos de dívidas e que evita a troca direta em espécie. Como intermediária das trocas, a moeda reduz o tempo e facilita as transações. Uma outra função é a unidade de conta, que serve para calcular quanto valem bens e serviços e para comparar o valor das mercadorias. A moeda resolve o problema de pessoas e empresas ao registrarem suas operações e transações em uma medida comum a todos os bens e serviços. Ou seja, ela funciona como uma referência única. Isso é importante, pois os produtos são medidos em unidades diferentes. Por exemplo, o minério é medido em toneladas e a energia elétrica é medida em quilowatts. Uma outra função da moeda é a reserva de valor. Famílias e empresas podem manter parte do seu patrimônio em forma de dinheiro. Isso ocorre porque o dinheiro pode ser trocado facilmente por bens a qualquer momento. Se a economia estiver em processo inflacionário, o valor do dinheiro se deteriora, fazendo com que essa função não se cumpra. A moeda é também padrão para pagamentos diferidos, ou seja, pagamentos que se realizarão no futuro. Por exemplo, os salários acertados entre patrões e empregados são pagos após a execução dos serviços e quase sempre antes dos produtos serem vendidos. Desse modo, a moeda facilita o crédito e a distribuição dos pagamentos no tempo, beneficiando os devedores e credores. Ela viabiliza gastos nem sempre sincronizados com as rendas recebidas.